O patrimônio cultural é fundamental para a memória e a identidade de um povo. No Brasil, a Constituição de 1988 define o patrimônio cultural como os bens de natureza material e imaterial, individualmente ou em conjunto, que se referem à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos. Estabelece também que sua preservação não é missão apenas da União dos estados e dos municípios, mas também das comunidades e de cada cidadão. Patrimônio material, segundo a Unesco, são as práticas, representações e expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Trata-se, portanto, da nossa herança cultural que é transmitida de geração em geração, mas não pode ser tocada. Por isso, também é chamado de patrimônio intangível. Para ser compreendido, no entanto, é necessário que tenha uma representação material dele, por exemplo, o carnaval, o frevo, as festas juninas, cordel e os maracatus, a ciranda e o xilogravura. Feira de Caruaru. Considerada uma das maiores feiras do Brasil, na Feira de Caruaru, em Pernambuco, tem realmente de tudo que há no mundo. São milhares de produtos vendidos todos os dias que vão da confecção a alimentos, num complexo que faz parte do patrimônio material no Brasil. Existem relatos que falam que a Feira de Caruaru é mais antiga do que a própria cidade. Isso porque havia apenas uma igreja que acabou trazendo o comércio na região. Aos poucos, o comércio foi crescendo e, ao mesmo tempo, a cidade foi se formando e progredindo junto. O sucesso e progresso da Feira de Caruaru foi tanto que tiveram que mudar a feira de lugar. Hoje em dia podemos visitar as centenas de barracas e mercados num complexo único que fica na Praça 18 de Maio. Para ver o tamanho e perceber o quanto é grande, recomendamos ir ao Morro do Bom Jesus para ter uma vista panorâmica da feira. Feira de Campina Grande. A chamada Feira das Feiras, Feira de Campina Grande, está desde 27 de setembro de 2017 entre os bens imateriais reconhecidos como Patrimônio Cultural do Brasil e foi escrita pelo IPAM, o Livro de Registro dos Lugares. Localizada no município de Campina Grande, estado da Paraíba, essa feira transformou a vida e a paisagem do Planalto de Borborema e foi mudando de lugar ao longo do tempo, desde os seus primeiros caminhos ainda no século XVIII. Crescendo em importâncias e dimensões, passou a ser objeto de interesse de propostas de requalificação urbana, que deverão ser conduzidos conforme as necessidades das pessoas que a vivenciam diariamente. Ao longo dos anos, décadas e séculos, a feira-cidade cresceu e se tornou uma das maiores referências no mercado da região, marcando a vivência coletiva de milhares de trabalhadores e exercendo poderosa influência em todo o interior nordestino, especialmente nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Trata-se de um lugar patrimônio cultural de resistente continuidade histórica em meio às vicissitudes políticas locais. Aproximadamente 75 mil metros quadrados dão a base da Feira de Campina Grande, que se amplia para além de seus limites, entre ruas e barracas nos dias de mais movimento. De segunda a sábado, o movimento caótico de pessoas e mercadorias atrai pelo tamanho, relevância e diversidade. E é por isso que se diz que tudo que se procura é possível encontrar na feira: frutas, hortaliças, cereais, ervas, carnes, animais vivos ou abatidos, roupas, flores, doces, artesanato, acessórios para pecuária, comida regional e serviços. Diversos personagens dão vida ao lugar. Eles são celeiros, mangaieiros, barbeiros, balaieiros, raizeiros, fateiros e tantos outros mestres com seus saberes e ofícios tradicionais. O Galo da Madrugada. O Galo da Madrugada é um tradicional bloco carnavalesco, considerado o maior do mundo, que desfila durante o Carnaval de Recife, saindo no sábado de Carnaval e marcando a abertura do mesmo.
Desde do seu desfile inaugural, o galo, como também é conhecido, ganhou uma enorme adesão de foliões, desfile após desfiles, e desde 1994 passou a ser considerado o maior bloco de carnaval do mundo. Então, segundo o Guinness Book, todo ano, dezenas de trios elétricos, que são uma invenção baiana, arrastam os foliões da capital pernambucana. A cada desfile, o galo costuma levar às ruas dos bairros centrais do Recife mais de 2 milhões de foliões. O seu percurso, cerca de 6 quilômetros, começa aproximadamente ao Forte das Cinco Pontas e termina junto à Rua do Sol, onde, bem perto de lá, na Ponte Duarte Coelho, todo ano é montado um galo gigante, que se tornou símbolo do Carnaval de Pernambuco. O Galo da Madrugada inspirou as criações de outros blocos pelo Brasil e também outros países, a exemplos do Pinto da Madrugada em Maceió, o Sapo da Madrugada no Amazonas, o Galinho de Brasília, na capital do Brasil, e o Galo na Neve, no Canadá. Além disso, o ano de 2020 marcou a estreia do Bloco do Galo da Madrugada, também na cidade de São Paulo. Segundo Enéas Ferreira, fundador do Galo, o nome bloco originou-se do fato de que seus organizadores viravam à noite trabalhando para poder colocar o bloco na rua no dia seguinte. Sendo assim, na madrugada eles estavam acordados e prontos para o desfile. A festa de Nossa Senhora do Carmo. A festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade de Recife, apresenta um quadro de participações específicas e diversificadas do clero da cidade e religiosos do convento do Carmo, das classes dirigentes do Estado que residem na capital, incluindo as autoridades estaduais e municipais, das classes populares e médias de toda a região metropolitana do Recife, das comunidades religiosas afro-brasileiras e dos setores populares mais diversos. Na festa profana, entre aspas, ou de rua, entre aspas, estes vários segmentos sociais e religiosos dão sustentação à festa e concorrem para o conjunto da mesma com configurações específicas determinadas a partir do seu modo próprio de festa, a padroeira. Consequentemente a isto, coexistem simultaneamente nos rituais ocorrências e comportamentos de tipos arcaicos e de tipos modernos. Além da Senhora do Carmo do Recife, representam as configurações simbólicas distantes para aqueles diversos grupos sociais e religiosos. E para o segmento dentre os grupos que reverenciam deste modo, poderiam falar simbolicamente nos vários rostos da Senhora, que acima de todas as representações possui a Mãe Rainha, a Rainha coroada ao Recife. Aventamos a hipótese de que aos modos específicos de festejar
A padroeira corresponde 5 níveis de festa. 5 festas distintas, por assim dizer, numa equivocidade, por assim dizer, de rituais e símbolos que proporcionaram este fenômeno sociocultural religioso, que me produz estudar uma complexidade e riqueza de significados realmente desafiadores. Saberes. O frevo nasceu no Recife, capital de Pernambuco, misturando marcha, machixe e elementos da capoeira. Surgiu no final do século XIX, mas desde 2012 é do mundo inteiro, quando foi considerado pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, com suas cores vibrantes e passos em ritmo acelerado. O frevo é contagiante e durante o carnaval, como o próprio nome sugere, a dança ferve nas ruas e arrasta milhares de foliões por onde passa. Em 2007, o frevo foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas seu título mais importante veio 5 anos depois, quando foi inscrito na lista de representativa de bens culturais e materiais da humanidade da Unesco, Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, uma conquista que ainda hoje é comemorada pelos artistas carnavalescos. Tipos de frevo. Frevo de rua. É tocado por uma orquestra instrumental com predominâncias dos instrumentos de sopro, mas sem adição de voz. Frevo canção. Tem uma introdução orquestral com andamento melódico, típico dos frevos de rua, mas com adição de voz. Frevo de bloco. É executado por uma orquestra de paus e cordas, geralmente compostas por violões, cavaquinhos, banjos, bandoles, além de instrumentos de sopro de percussão. Teatro de bonecos popular do Nordeste, tradicional brincadeira com origens do hibridismo cultural durante o período de colonização do Brasil. O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste celebra o marco de 8 anos de registro como Patrimônio Cultural do Brasil. Inscrito no livro de formas de expressão do Patrimônio Cultural Brasileiro desde 5 de março de 2015, o bem cultural possui uma diversidade de temáticas religiosas, profana ou de costumes populares. Descritos pelos detentores como uma brincadeira, o teatro de bonecos pode ser realizado por um brincante ou por um grupo de artistas. Possui elementos de linguagem que constituem como expressão artístico-cultural em diversas formas, além de abranger um corpo bem definido de personagens que encenam enredos curtos. Originado da região Nordeste, o teatro de bonecos, também conhecido como Mamulengo, Bangal, João Redondo ou Cassimiro Coco, nomes que são utilizados respectivamente nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O teatro de bonecos popular do Nordeste envolve, sobretudo, a produção de conhecimento criativo, artístico e uma forte carga de representação teatral com encenações de cunho pedagógico, satírico, comunitário e seu caráter multifacetado. A manifestação cultural genuinamente brasileira é praticada desde sempre nas ruas. Toda região tem suas características de linguagens, cultura, sotaque e gírias. Cada lugar tem seu vocabulário, seu jeito de falar, a entonação. Isso torna o Brasil um país único. Em Pernambuco, as pessoas têm um dialeto próprio com palavras e expressões que todos conhecem e que não saem da moda. São passadas de geração em geração, transmitidas na internet, relembradas em reportagens e o melhor, não sai da boca do Pernambuco, transformando o chamado pernambuquês sempre alta. Alguns exemplos: abestalhado, abobado e ignorante, arretado,
alguém bravo ou algo bom. Buliçoso, alguém que mexe nas coisas sem permissão. Fuleiro, de baixa qualidade ou não confiável. Gabiru, rato grande. Mangá, rir de alguém. Pantim, criar caso, dificuldade. Tabucoso, bobo. Roda de capoeira. Inscrito no livro de registro das formas de expressões em 2008, é um elemento estruturante de uma manifestação cultural, espaço e tempo, onde se expressam simultaneamente o canto, o toque dos instrumentos, a dança, os golpes, o jogo, a brincadeira, os símbolos e rituais de herança africana, notadamente banto, recriados no Brasil. Profundamente ritualizada, a roda de capoeira congrega cantigas e movimentos que expressam uma visão de mundo, uma hierarquia e um código de ética, que são compartilhados pelo grupo. Na roda de capoeira, se batizam os iniciantes, se formam e se consagram os grandes mestres, se transmite e se reiteram a prática e valores afro-brasileiros. O registro da roda de capoeira é ofício dos mestres de capoeira que tem amplitude nacional e foi realizado com base nas pesquisas desenvolvidas durante a fase de inventário nos estados da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. A capoeira é uma manifestação cultural presente hoje em todo o território brasileiro e em mais de 150 países, com variações regionais e locais criada a partir de suas modalidades mais conhecidas, as chamas de capoeira Angola e capoeira regional. O conhecimento produzido para a introdução do processo permitiu identificar os principais aspectos que constituem a capoeira como prática cultural desenvolvida no Brasil. O saber transmitido pelos mestres formados na tradição da capoeira e como tal reconhecido por seus pares, e a roda onde a capoeira reúne todos os seus elementos e se realiza de modo pleno.